Elaborou-se o seguinte gráfico no Excel 2016 a partir de uma planilha apresentada, após a seleção de algumas células. Esse tipo de gráfico é denominado gráfico de letra A, radar, letra B, rede, letra C, teia, letra D, linha e a letra E, ações. E aí, pessoal, esse gráfico que vocês estão visualizando aí, que tipo de gráfico ele é? Para estudar isso direitinho, pessoal, vamos ver os principais tipos de gráficos do Excel para ter uma ideia até para outras questões também. Então vem comigo aqui. Esse gráfico que vocês estão olhando aqui, pessoal, é um gráfico do tipo coluna, esse que eu mostro agora, onde obviamente as colunas são verticais. Quando nós temos horizontal, então aí nós chamamos de gráfico barras, onde as barras são horizontais. Percebe? No gráfico colunas, as colunas são verticais, no gráfico barras, barras são horizontais. Temos também o gráfico pizza, onde ele exibe fatias proporcionais aos valores indicados, bem parecido com uma pizza. Esse talvez seja um dos gráficos mais famosos que a gente tem aí dentro do Excel, né? Muito utilizado. Temos também aqui o gráfico rosca, que é muito parecido com a ideia do gráfico pizza, porque também exibe fatias proporcionais de acordo com os valores indicados, só que com um orifício na parte central, por isso mesmo é chamado de gráfico de rosca. Aqui nós temos o gráfico XY dispersão, onde ele marca as coordenadas XY, mas deixa elas sem nenhuma ligação, quer dizer, elas ficam dispersas, ficam em dispersão. Se a gente tiver a ideia da marcação das coordenadas e ligar essas coordenadas com uma linha, aí nós vamos chamar esse gráfico do tipo linha. Percebe no XY dispersão apenas a marcação das coordenadas? Já no gráfico linha, nós temos as marcações das coordenadas ligando essas coordenadas com uma determinada linha, por isso esse é chamado gráfico linha. Aqui nós temos o gráfico área, que além de marcar as coordenadas e ligar com uma linha, ele preenche com uma determinada cor até a coordenada indicada, por isso o gráfico área, então ele preenche aquela área até a coordenada indicada. Nós temos também o gráfico chamado de superfície. No gráfico superfície nós temos aqui o eixo X, Y e também um eixo Z, dando uma certa profundidade, dando a ideia aí não só de uma área, mas também de uma superfície. Esse é um exemplo de gráfico superfície. Temos o gráfico bolhas, que marca as coordenadas XY, mas apresenta bolhas proporcionais aos valores indicados, algumas maiores, outras menores, outras intermediárias, por isso mesmo chamado gráfico bolhas. Aqui eu mostro o gráfico da questão para vocês, pessoal. Esse é o gráfico radar. No gráfico radar, os dados partem de uma mesma origem central e vão se expandindo. Por isso mesmo a ideia de gráfico radar, porque parece mesmo um radar de monitoramento. Então, os dados, repetindo, partem de uma mesma origem central e vão se expandindo. Isso vai criando a marcação desse gráfico radar. Inclusive, esse é o gráfico mostrado aí na questão. Aqui eu mostro para vocês o gráfico de ações, que é para verificar justamente a variação das cotações das ações na Bolsa de Valores. Um gráfico muito popular aí em quem lida com as ações na Bolsa de Valores. Aqui o gráfico mapa de árvore, onde nós temos quadros proporcionais aos valores indicados, formando um mapa indicando a proporção de cada elemento. Por exemplo, aqui no almoço, ó, proporção de salada, sanduíche, sopa, torta, chá gelado e café. E no café da manhã aqui a proporção de waffles, ovos, panquecas, chá e café. Então é um gráfico que mostra quadros proporcionais aos valores indicados, mapa de árvore. Aqui nós temos o gráfico cascata, onde um determinado valor dá início ao outro valor, que dá início a outro valor, formando a ideia de uma cascata. Aqui, então, voltando para a questão, o pessoal elaborou-se o seguinte gráfico no Excel 2016, ele quer saber que tipo de gráfico é esse que é apresentado aqui na imagem. Sem dúvida nenhuma, nosso gráfico radar, como a gente viu ali, letra A de América, lembrando que no gráfico radar os dados partem de uma mesma origem central e eles vão se expandindo. Então, resposta A de América, sem dúvida nenhuma.